Noite, roladores. Continuando aqui a gravação dessa conversa, essa análise do Pathfinder segunda edição. Ainda mais na parte básica do sistema em si, dando um overview, dando uma visão geral daquilo que compõe o sistema. A gente vai estar utilizando como base o Pathfinder traduzido aqui em português pela New Order Editora. E nos vídeos anteriores a gente já conseguiu falar bastante coisa sobre os aspectos básicos do Pathfinder, e nesse a gente vai dar continuidade. Se você observou um pouco naquilo que eu falei anteriormente sobre as ancestralidades e um pouco depois sobre as biografias e agora sobre as classes, você consegue observar que é praticamente um ABC. Ou seja, a maneira como você constrói um personagem Pathfinder segunda edição é segundo um A, B, C e posteriormente um D, que eu vou falar. Ou seja, você escolhe a ancestralidade, escolhe a biografia, posteriormente você escolhe a classe e por fim o D de detalhes, ou seja, por fim você vai dar alguns detalhes aos seus personagens, ao seu personagem no caso. Dentro desses detalhes, algo que é importante a gente falar é a questão de tendências. O sistema Pathfinder 2 ele é um sistema maniqueísta, ou seja, ele acredita na questão do bem e do mal, da ordem e do caos. Tanto que bem e mal, ordem e caos em Pathfinder 2 são forças quase palpáveis. Tanto que eles, quando entram em questões mecânicas, também são tipos de danos que você pode causar. Dado que o sistema ele é maniqueísta, é interessante que você defina a tendência do seu personagem. É uma dessas coisinhas que entram na questão de detalhes do seu personagem. Ele segue o esquema clássico de 9 tendências básicas que trazem nos sistemas de fantasia medieval, sendo eles ordeiro e bom, ordeiro e neutro, ordeiro e mal, neutro e bom, o neutro verdadeiro e neutro e mal, caótico e bom, caótico e neutro e caótico e mal. Acho que não vale a pena a gente discorrer sobre a questão de tendências, que sempre gera discussões no meio RPGístico. Outra característica desses detalhes que vale a pena a gente falar é que são os pontos de heroísmo que o Pathfinder segunda edição traz. De maneira bem resumida, sempre que seu personagem se portar como um herói ou simplesmente como ele fizer uma ação que os outros membros ou o mestre da mesa achem que foi uma ação muito boa, algo que você vai premiar, algo que você como mestre vai premiar ao longo da sessão, ações, interpretações de maneira geral dos seus jogadores, ele pode ir ganhando esses pontos de heroísmo. Todo início de sessão, todos os personagens começam com um ponto de heroísmo e pode acumular até 3. Para que servem esses pontos de heroísmo? Você pode gastar um ponto de heroísmo para rerolar qualquer jogada de D20, ou seja, você fez um teste de perícia, tirou 3 no dado, você pode gastar um desses seus pontos de heroísmo e rerolar. Outra coisa que você pode fazer é gastar todos os seus pontos de heroísmo, desde que você tenha pelo menos um, para evitar a morte do seu personagem. Ou seja, caso o teu personagem esteja morrendo, tu pode gastar todos os teus pontos de heroísmo e o teu personagem automaticamente perde a condição morrendo. Pronto, a gente já falou bastante sobre a ancestralidade, sobre que são as raças, a gente já falou um pouco também sobre o básico das ações. Também falamos sobre as classes básicas que tem, bem como a questão das tendências e o ponto de heroísmo. E algo que é importante a gente falar agora são os talentos. Tudo em Pathfinder 2, quando a gente fala da ficha do seu personagem, tudo que você vai receber, tanto da classe quanto da raça ou ancestralidade, vão ser traduzidos como talentos. Ou seja, você vai ter alguns tipos específicos de talentos, sendo esses talentos de classes, que são os talentos que você vai receber vindos da sua classe à medida que você for pegando nível. Talentos de perícia, que são talentos que vão dar habilidades a mais àquelas suas perícias, e você vai poder comprar esses talentos
também à medida que você pega nível. Um talento clássico que tem é forrageador. É um talento de perícia que permite você achar com maior facilidade e em maior quantidade alimentos enquanto você está em ambiente selvagem. Talentos gerais é um tipo específico de talentos que você também vai ganhar à medida que você for pegando a nível. Geralmente você pega o primeiro talento geral quando você está no nível 3, e a cada 4 níveis você vai recebendo. Esses talentos gerais são os mais diversos, tendo um que é o clássico, que é a vitalidade, que você vai ganhar mais um ponto de vida a cada nível que você for pegando. Outro que aumenta seu deslocamento em 1,5 m, ou seja, em 1 quadrado a mais por turno. E por fim, a questão ainda dos talentos, a gente tem os talentos de ancestralidade. Ou seja, à medida que você for pegando níveis no seu personagem, você vai receber também melhorias em talentos específicos da sua ancestralidade. Geralmente você começa com um talento de ancestralidade no primeiro nível e depois você pega um no quinto, nono, 13º e 17º nível. Ou seja, como vocês podem perceber, em Pathfinder 2ª edição tem como você personalizar o seu personagem de diversas maneiras. Você não vai apenas personalizar ele enquanto os talentos de classe, mas também você vai personalizar quanto aos talentos de perícias que você tem. Além disso, você personaliza quanto à ancestralidade, os talentos de ancestralidade. E além disso, você coloca ainda em cima os talentos gerais, que são talentos diversos, como talentos para você melhorar em combate montado, você poder ganhar pontos de vida a mais, você se deslocar mais. Então, algo que é perceptível à medida que você vê a questão desses talentos que existem no Pathfinder 2ª edição é a questão da personalização do seu personagem. Isso, para mim, é o diferencial do Pathfinder 2ª edição. Você poder personalizar o seu personagem da maneira que você quiser. Bem, ainda entrando nessa questão de personalização de personagem do Pathfinder 2ª edição, a gente tem uma parte que é opcional, você pode ou não fazer com seu personagem, mas é algo que permite você personalizá-lo ainda mais, que é a questão dos arquétipos. Os arquétipos, de maneira bem geral, você vai abdicar de talentos da sua classe específica para focar em um arquétipo mais especialista dele. Ou seja, você não vai ser apenas um guerreiro como os outros, você vai ter um arquétipo que vai lhe dar talentos ainda mais específicos. No livro base do Pathfinder 2ª edição, ele só traz os arquétipos de multiclasse. Ou seja, se você quer jogar com um bárbaro que tem também algumas habilidades de alquimista, por exemplo, você pode fazer isso. Você só precisa pegar arquétipo de multiclasse de alquimista. E você pegando isso, ele vai trazer uma série de benefícios, uma série de talentos. Você não vai ser tão bom quanto um alquimista full, uma pessoa que pegou a classe alquimista. Mas essa versatilidade, a gente falando da questão exclusivamente do arquétipo de multiclasse de alquimista, vai te permitir, dependendo da build, dependendo do personagem que você quer fazer, vai permitir com que você ganhe algumas habilidades que podem ser muito úteis para você, além de deixar o seu personagem cada vez mais único. No livro de Pathfinder 2ª edição, Presságios Perdidos, Guia de Cenário, que foi traduzido aqui pela New Order já, ele traz uma série de novos arquétipos para você personalizar ainda mais o seu personagem. Um exemplo desse é o próprio duelista de Aldori. De maneira resumida, esse duelista ele vai ser aquele cara que vai focar em utilizar um sabre de esgrima utilizando apenas uma mão, deixar uma mão livre, vai receber alguns talentos ligados a contra-atacar quando um inimigo errar. Esse arquétipo pode ser muito útil. Por exemplo, se você pega um ladino e quer dar ao seu personagem um arquétipo de swashbuckler, um aspecto de pirata. Nesse livro, ele traz diversos arquétipos de personagens e dá para você dar uma misturada
com as classes básicas e tornar ainda mais personalizado, ainda mais o seu estilo, o seu personagem Pathfinder segunda edição. Bem, a gente vai ficar por aqui para esse vídeo, para a gente não se estender muito. Se você tá vendo a gente no YouTube, saiba que esse programa também está no Spotify e demais agregadores de podcast. A gente também tem nossas redes sociais, o Facebook, Twitter e Instagram. Se quer ter um contato mais direto com a gente tem o nosso Discord e a gente também tem o Telegram, que foi criado recentemente. Se você quer ver nossas campanhas de RPG de mesa ao vivo, cola lá na plataforma roxa, também é /RPG de quinta. Geralmente nas sextas e domingos a gente tem campanha ao vivo rolando. A gente fica por aqui, espero que você tenha gostado. Dúvidas e sugestões e críticas pode colocar nos comentários ou através das nossas redes sociais. Um forte abraço e até mais.